Esse vídeo é para você que deseja se tornar mais atraente e talvez atrair mais pessoas para a sua vida, né? Até que você possa encontrar uma com quem você estabeleça um relacionamento. Existe um estudo sobre o VSM. O que é VSM? Entre aspas, é um valor sexual de mercado. Ou seja, quanto mais as características que eu vou te citar você desenvolver na sua vida, maior vai ser o seu valor dentro do mercado de relacionamentos. Consequentemente, quanto mais valor você tem, mais desejado você é, certo? Então, esse é um princípio para que você se torne um pouco mais interessante. Desenvolver esses fatores que eu vou te citar. Que fatores são esses? Primeiro, beleza física. Né? Então, o que acontece? O nosso corpo, o nosso shape, eles funcionam como uma espécie de vitrine. Tu já passou numa loja que tinha uma vitrine bonita e você parou e entrou naquela loja porque a vitrine era bonita? Isso acontece muito, principalmente com mulheres, né? Então, muitas vezes as mulheres elas entram dentro de lojas porque a vitrine atraiu. A nossa lata, né, o nosso shape, o nosso corpo funciona como essa vitrine. Então, a beleza, ela atrai. É bom estar na presença de pessoas belas. Sendo solteiro, é bom trocar olhares com uma pessoa bonita e essa pessoa te corresponder. É bom. Entende? Então, a partir do momento em que você vai ficando cada vez mais bonito, e essa beleza para o homem, por exemplo, ela tem mais a ver com força física do que com simetria de rosto, por exemplo. Né? Para a mulher é o contrário, a simetria na mulher conta mais do que o tamanho do corpo, né? Forte, uma bodybuilder, não, não é isso, certo? Então o que acontece? A partir do momento em que você vai ficando mais bonito, que você vai dando mais ênfase à sua aparência física, que você vai se cuidando, que você vai treinando, que você vai atrás do que realmente importa nesse contexto físico, né? Dieta e personal e etc., melhor para você, né? Mais valor você começa a ter através dessa ideia de vitrine. Agora, ao mesmo tempo, não adianta ter só um corpo bonito, um rosto simétrico. Por quê? Porque você vai ter que abrir a boca dentro de um encontro. E aí começa um segundo problema. Porque se eu só sou bonito e não desenvolvi capacidades e habilidades que me tornem uma pessoa mais interessante, talvez eu não vá ter assunto. E a falta de assunto, ela mina, né, uma conversa, ela mina um encontro. Então, o segundo elemento para você desenvolver na sua vida são novas habilidades, são novas capacidades. Então, se lá para buscar um shape melhor, você precisa ter uma rotina de treino, você precisa ter uma alimentação ajustada, você precisa muitas vezes, né, de um auxílio profissional, contratando um personal trainer. Quando a gente fala do desenvolvimento de habilidades e capacidades, o processo é o mesmo. Então, você terá de viver algumas experiências para que esse seu valor a nível de capacidades e habilidades cresça. Um exemplo muito claro é o da cozinha, né? Se você sabe cozinhar, por exemplo, você cozinha bem, você tem um diferencial. Outro exemplo, o da viagem, né? Quando você é uma pessoa que viaja, que vai viver experiências, né? Que mete a cara na estrada e etc., você começa a ter referências de mundo melhores. Às vezes você aprende a falar um novo idioma, às vezes você aprende, né, sobre a cultura de alguns países, né, que te tornam alguém mais interessante. Você tem papo, você tem conversa, né? Você tem o que contar. Você tem um mapa de mundo, um jeito de olhar para a vida mais expansivo. Por quê? Porque você viveu um monte de coisas que foram lapidando a sua história e te dando uma biografia muito específica. Por isso, no dia em que um jantar chega, né, com alguém ali que você está conhecendo, você tem sobre o que falar. Além do mais, construir novas capacidades e habilidades te dá uma possibilidade real de desenvolver algumas virtudes. Virtudes essas que são essenciais a um relacionamento amoroso. Vou pegar o exemplo da viagem. Imagina que, pô, você foi viajar, foi, sei lá, morar no exterior um ano. E você passou um monte de perrengue. Você precisou aprender a falar um novo idioma, precisou se virar, não tinha amigo, teve que lidar com a solidão. Então, tudo isso
querendo ou não, te obriga a se tornar uma pessoa diferente. Muitas vezes uma pessoa mais paciente, outras vezes uma pessoa mais resiliente, outras vezes uma pessoa mais disciplinada, outras vezes uma pessoa mais bem-humorada. Porque você precisa disso para lidar com aquelas adversidades. Isso lapida o seu eu. De um modo que dentro de uma relação, quando você precisa, entre aspas, né, ativar aquela habilidade, ativar aquela capacidade para lidar com uma situação desconfortável, você tem como. Você tem como, por exemplo, brincar com algo que poderia acabar em briga. Porque você aprendeu a fazer isso lá atrás quando você estava muito estressado e percebeu que isso não era lesivo, né? Percebeu, na verdade, que isso ajudava. Você pode, por exemplo, se tornar paciente para engolir a seco algumas coisas que naquele momento não vão ser agradáveis de serem debatidos, entende? Então você vai aprendendo tudo isso à medida em que você vai empilhando experiências na sua vida. Isso te torna alguém mais interessante. Então, se eu pudesse te dar uma dica busque novas experiências que reforcem algumas capacidades dentro de você e te tornem alguém melhor. Pô, é uma viagem? Marca uma viagem, vai viver umas experiências novas. Ah, é aprender uma arte marcial? Excelente! Você vai desenvolver algumas virtudes realmente essenciais lá dentro. Ah, é aprender a atirar? Ótimo! Veja o que isso gera em você, veja como você se sente, veja como fica a sua confiança, essas coisas todas à medida em que você aprende esse tipo de coisa. Ah, é aprender a cozinhar? Maravilha! Né? Então, provavelmente você vai precisar ser um pouco paciente, um pouco resiliente, vai precisar aprender algumas coisas. Entende? Então, construa essas experiências, vá buscar essas referências. Né? Crie um itinerário, um roteiro, estruture esse processo para que você possa colocar dentro da sua agenda a partir de agora. Nem que seja, sei lá, uma experiência por mês, dependendo da experiência também, uma experiência por semana ou a cada 3 meses. Mas coloca no papel o que você precisa fazer para se tornar alguém mais interessante a nível de habilidades e capacidades. Coloca isso e faz. Vai ser bom para você. O terceiro ponto diz respeito a poder e recursos. Né? Então, quanto mais poderosa uma pessoa é, mais ela chama atenção. É natural isso. E o poder ele tem a ver, de fato, com essa capacidade de mandar e ter quem obedeça. Certo? Isso é poder. A mesma coisa, dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem uma possibilidade real de comprar experiências diferentes. Você também precisa dele para lapidar a sua personalidade, comprando experiências, né? Comprando novos ensinos, novos cursos, essas coisas todas. Então isso é essencial. Além do mais, o dinheiro ele te torna alguém mais confiante. À medida em que você vai ganhando mais dinheiro, você vai ficando mais confiante. Porque você começa a ter resultados reais que te possibilitam viver uma vida diferente. É muito complicado quando alguém está muito na escassez. Por quê? Porque essa pessoa ela se sente muito limitada. Ela se sente mal, ela se sente triste. Ela se sente instável emocionalmente. Ela sente que falta alguma coisa e de fato falta. Então, a partir do momento em que nós desenvolvemos essas estruturas adequadas à construção de poder e de recursos, hierarquicamente nós começamos a assumir uma posição de destaque dentro da sociedade. Né? Eu, particularmente, sempre usei a disposição empresarial para fortalecer as virtudes dentro de mim. Então, ganhar dinheiro para mim nunca foi sobre ganhar dinheiro. Muitas vezes foi sobre aprender a ser resiliente, aprender a ser paciente, aprender a ser corajoso. É assim que eu vejo a vida empresarial, como um mecanismo para que eu possa aperfeiçoar algumas coisas também dentro de mim, à medida em que contribuímos para muitas pessoas, certo? Mas esse é um papo para outra hora. Foca em ganhar um pouquinho mais de grana, a sua autoestima vai melhorar, a sua confiança vai melhorar, a sua imagem vai melhorar. E à medida em que você ganha grana, fica mais fácil construir beleza física e fica mais fácil construir novas habilidades e capacidades. O dinheiro é importante. Ele é muito importante. E o quarto ponto é a personalidade, né, que talvez seja o mais valoroso quando nós falamos sobre VSM. O que é a personalidade? É a sua história narrada. Dependendo das experiências que você tem, dependendo das histórias que você vive, dependendo de tudo isso, você vai moldando o seu eu. Certo? Então, à medida em que você caminha ao longo da vida,
você vai se tornando alguém mais maduro. Então, à medida em que você vai caminhando ao longo da sua vida, você vai mudando. Você vai se tornando alguém mais virtuoso, alguém mais maduro, alguém mais justo, ou não, certo? Mas é isso que conta demais na hora de se tornar, entre aspas, né, hierarquicamente superior. A história que você tem, as coisas que você superou, as experiências que você viveu, certo? Só que, como que você faz para construir uma boa personalidade? Você precisa estudar, né? Você precisa viver. Então, aqui seria interessante você, para consolidar essa personalidade, começar a entender como o mundo funciona. Pô, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Para onde você vai? Qual é a função de cada coisa? Como um exemplo, né? O relacionamento. Para que serve o relacionamento? Qual que é a ideia de família? Para que o trabalho serve? Quanto mais conceito você dominar sobre as coisas, mais clareza você vai ter da melhor maneira de viver. E à medida em que você vai adquirindo essa clareza e soma ela com todos os outros fatores, né, amadurecendo internamente, melhor você se torna. Consequentemente, o fruto, muitas vezes, desse processo composto por esses 4 passos é encontrar alguém legal. E aí começa um outro ponto, que é como que eu faço para me relacionar com uma pessoa bacana? Mas isso é tema para um outro momento. Te vejo em breve.